Sargento Lisboa, que é o Instituto Coletivo, o Instituto de Convenção Eletiva dos Militares Estaduais da Bahia. Estamos lá no Instagram e estamos aqui no Facebook também. Meu professor Carlos Eduardo Melo de Andrade, uma honra. Uga, Uga, meu querido, forte abraço. Lisboa, estamos ao vivo, vamos bater um papo aí, pode começar. Vamos ter esse papo. Boa noite a todos os colegas aí que estão entrando para assistir esse bate-papo, que hoje é com o professor Cabo Luciano Lima, sobre um tema muito importante. Eu estive pesquisando também um pouquinho do tema, poder estar aqui nesse bate-papo. É um tema muito importante para a tropa. E descobri que os oficiais no Brasil todo fazem seminário falando disso, mas eu vejo pouco as associações de praça fazer. A primeira reclamação que eu já vou fazer aqui, já que nós temos um estudioso, que é o Cabo Luciano Lima. O tema é violência urbana e vitimização de policiais. Esse é um tema muito importante. Agora a gente vai começar o nosso bate-papo, que é um bate-papo de opinião também, e também de informação do ICEME Bahia. Eu sou o Sargento Lisboa, diretor-presidente do ICEME, e estou com o Cabo Luciano Lima, como algumas pessoas de fora disseram que ia estar assistindo. Então, Cabo Luciano Lima, daqui de Salvador, professor, geógrafo, bacharel de Direito, vice-presidente do Instituto de Direitos Humanos do Policial Militar, Força e Honra. E aí, Luciano, gostaria que você fizesse sua apresentação aí nas diversas modalidades aí, principalmente para os nossos colegas policiais militares aí. Se apresente. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos simultaneamente aqui no Facebook, Luciano Lima, e no Instagram. Para mim é uma honra discutir esses assuntos, que são assuntos altamente pertinentes, até porque envolvem a nossa própria vida, né? E no nosso entorno tem nossos familiares que dependem da gente. É uma temática que não pode deixar passar sem se discutir, sem se procurar melhorar. Então, ao longo das minhas formações, sempre que pude, eu procurei tratar da temática envolvendo os policiais militares, né? É extremamente interessante, fico muito grato pelo convite, né? A época, né, que iniciei, fui o único no Norte-Nordeste para tratar a temática, né? Posteriormente tivemos algumas pessoas que levaram adiante, mas é de fundamental importância que a gente conheça a nossa realidade, né? Como diz Yves Lacoste, é necessário conhecer o território onde você está pisando para nele penetrar e para nele sobreviver. E sobrevivência para a gente é a raiz de tudo, né? Sobreviver, esses 30 anos de atividade operacional, é extremamente complicado. E nesse contexto, a gente pretende, na medida do possível, passar, né? Socializar um pouco daquilo que a gente aprendeu e aprender com os senhores também. Está aberta a participação de todos, viu? Maravilha. Nós vamos tentar transmitir, pessoal, também aqui pelo Facebook. Só que o operador daqui é um ignorante digital. O Cabo Luciano Lima aí me convidou, mas eu não sei operar a live do Facebook. Eu estou começando a me acostumar com as mídias sociais. Nós estamos de um bate-papo, nós estamos entre família, eu não tenho vergonha de dizer isso. E estou com um irmão que eu vou dizer a você, Luciano Lima. Agora, em nome do Instituto ICEME, eu vou tascar um elogio em você sobre o plebiscito 2018, para que justiça seja feita do que aconteceu, porque o ICEME não teve oportunidade. O ICEME está passando por um processo, falta de dinheiro, falta de estrutura e tal, mas nós estamos tentando entregar aos policiais o que nós podemos, né? Se eu virasse a câmera aqui, vocês iam ver meu estúdio para fazer essa live. Super básico, mas nós estamos entregando o que podemos. E aí quero dizer a todos que estão nos assistindo, e aí eu preciso dar uma boa noite a alguns colegas aqui, ó, Carlos, Lázaro, Emerson, Jefferson, vários colegas que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado pela companhia de vocês. E nós do ICEME, da diretoria do Instituto ICEME, queremos parabenizar e dizer do homem que o Cabo Luciano Lima, antes da gente entrar no assunto, foi em 2018. O Cabo Luciano Lima disputou o plebiscito que o ICEME Bahia fez. Foi por um aplicativo, um site, e aí policiais de toda a Bahia puderam votar. Nós tivemos 1.700 policiais cadastrados para votar. O Cabo Luciano Lima perdeu por pouco a votação interna do plebiscito para deputado federal,
para o capitão Tadeu. O próprio capitão Tadeu já falou 2 vezes em vídeos sobre o comportamento do cabo Luciano Lima. Ele foi extremamente homem, extremamente honesto, extremamente atencioso e foi um cara trabalhador, que trabalhou com o plebiscito antes, durante e depois, mesmo depois de ter perdido. O que nós escrevemos nas cláusulas dos candidatos, o cabo Luciano Lima fez. Quem ganhar ou quem perder o plebiscito tem que apoiar o outro candidato que participou e ganhou. O cabo Luciano Lima, e nós tivemos um posicionamento inversamente proporcional de falta de ética. Nós tivemos também entre os candidatos, mas o cabo Luciano Lima disse, eu perdi, reconheço e apoio os 2 candidatos que ganharam no plebiscito. E não foi de boca, porque alguns candidatos fizeram isso de boca, alguns pré-candidatos aí fizeram de boca. Foi ao vivo, ele as correrias dele, que ele tem pelo interior do estado, ele parava com o panfleto dos candidatos, entregava os colegas, tirava foto e mandava para a diretoria do ICEM. Então, foi uma atitude louvável, porque uma das coisas para eleger um deputado federal, um deputado estadual, é muito voto, então precisa de unidade, precisa de união. E um dos acordos entre os pré-candidatos era que quem perdesse apoiaria os que ganharam. E o cabo Luciano Lima foi homem, e ele disse, assim como ele, os diretores do ICEM também, disse, pelo projeto da categoria, eu vou deixar de apoiar um candidato que eu já apoiava e que eu tinha uma assessoria já certa pelo projeto, porque a tropa precisa dessa organização, precisa ocupar os espaços de poder. E se a gente não se unir, se a gente continuar na pegada dos líderes, cada um quer sua cota, como aconteceu em 2016, e não elegeu ninguém, eu vou ficar com o projeto do ICEM, que é um projeto da tropa. E aí, do jeito que ele fez, antes, durante, agora a prova era depois, porque muitos disseram antes, muitos disseram durante, mas depois nem todos fizeram como ele fez. O cara perdeu, disse Lisboa, eu tô colado 100%, perdi, mas eu sou agora capitão Tadeu, deputado federal, que a tropa escolheu. O candidato que a tropa escolhe é o meu candidato agora. E tô com o cabo Luciano, tô com o cabo Ivan Leite, que é o candidato a deputado estadual. E detalhe, com esse trabalho e com essa dedicação de algumas pessoas, mas aí em específico, nós do ICEM, elogiamos a atitude, porque ele foi candidato, ele poderia ficar zangado, ele poderia dizer, eu vou apoiar o meu candidato lá e ficar com minha assessoria, mas o cara não fez isso não, falou bem claro para a gente do ICEM, minha palavra é palavra de homem. E aí, Luciano Lima, nós do ICEM elogiamos sua ética, sua moral, o seu comportamento, porque a gente viu que você foi um cara que foi por um projeto de tropa. Nós sabemos que projetos soltos, você é um cara muito estudado, você não vai entrar em nenhum engodo. Mas quando você percebeu que o projeto ICEM era verdadeiro, você se comportou exatamente como a gente escreveu, tanto no nosso estatuto, quanto nos nossos regulamentos, quanto, e aí é o principal, na moral que a tropa exigia de um candidato, o candidato eleito ou candidato não eleito. A tropa exigia isso naquele momento. Estou vendo que o cenário vai se configurar da mesma forma como em 2016. E aí é preciso falar de uma pessoa mais do que o capitão Tadeu, mais do que o cabo Ivan Leite, mais do que os outros pré-candidatos. Você foi o exemplo de pré-candidato da tropa. Você foi o exemplo de um homem que tem que estar na política, porque é um homem que cumpre contrato, cumpre acordo. Então, os diretores do ICEM me pediu que, na primeira oportunidade que a gente tivesse, a gente fizesse esse elogio para que a tropa saiba. Eles têm homens honestos, homens éticos que cumprem o contrato, o acordo que estabeleceram. Se amanhã você vai fazer diferente, já é outra coisa, já é um outro contrato, e aí você vai andar, pelo que a gente viu, de acordo com o contrato. Mas naquele momento você cumpriu o contrato, e aí, para poder... Porque em geral, quando a gente... Não vou citar nomes, mas para a gente saber que tem um gordo, a gente precisa ver o magro. Para saber que tem um magro, a gente precisa ver um gordo. A gente precisa de referência. No próprio plebiscito que você participou, teve comportamentos de candidatos exatamente, inversamente proporcional. As pessoas foram... Algumas poucas pessoas foram totalmente antiéticas, não conseguiram e acabaram indo apoiar vários candidatos, mesmo tendo assinado um termo, um documento, eu ganhando, eu perdendo, eu vou ter que apoiar os candidatos que ganharam no plebiscito para não dividir voto. Que esse era o jargão de 2018. Então, nossos parabéns ao cara honesto que você é e trabalhador, meu irmão. Sargento Lisboa, eu agradeço as palavras.
e não vejo como nada de anormal, nada de excepcional, né? Eu tenho outras atividades, né? A gente, para sobreviver, estou aqui com vários colegas do Facebook da área do direito, vários colegas da área da educação, colegas empreendedores que são meus colegas também, que estão acompanhando. E a gente, como bom praça, né? A gente tem que ter essas alternativas para poder dar um pouco de dignidade. Estou aqui trabalhando também com um grupo aqui, parei para a gente fazer essa live. E não vejo como nada de excepcional, eu vejo como uma coisa normal. Eu sou filho de um agricultor, seu Urbano, que perdi agora em dezembro, de uma lavadeira de roupa, Dona Delvita, com 82 anos, e minha vida inteira, foi trabalhando. Comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, aos 17 estava me aventurando em São Paulo, e aí, como eu costumo falar, foram 17 profissões, 2 faculdades, 4 serviços públicos, o verdadeiro brasileiro que luta pela sobrevivência. É o perfil padrão do brasileiro. E o perfil padrão do cidadão de bem é o perfil padrão do policial, que é um cidadão também. Muita gente trata como meu cidadão, mas é um cidadão. E eu acho apenas que eu fiz aquilo que eu deveria fazer, né? Com força, com honra, com determinação, com coragem. Compromisso assumido é compromisso cumprido. Especialmente, Lisboa, me permita chamar de Lisboa, que você é meu amigo, especialmente com a categoria tão sofrida. O policial militar, quando a gente se ater aos dados da nossa realidade, você vai ver o quão difícil é ser policial militar no Brasil. Para começar, não entramos no assunto ainda, mas nós somos campeões mundiais em policiais assassinados. Qual o policial que nunca perdeu um colega de turma assassinado, um colega de unidade, né? Um amigo próximo, né? Então, nós pagamos com a nossa saúde, com a nossa vida. Então, jamais eu vou trair um colega dessa forma. Então, a traição ela é inerente ao ser humano. Em grandes grupos existem pessoas e pessoas. Existem, inclusive, pessoas no nosso meio que são, a meu ver, empresários desse sofrimento, aqueles que trabalham quanto pior, melhor para eles. E tenho a certeza que esse perfil eu não tenho. E o compromisso que eu assumo, como eu já falei, e agi e ajo, mesmo que prejuízo eu tome, mas eu vou até o final. E foi o caso do ICEMI, que, para mim, foi uma manifestação da inteligência da tropa e um grande grupo de guerreiros que teve essa ideia genial, que deveria ser levado para outras categorias, porque ou a gente se politiza, ou a gente procura buscar os espaços políticos, ou a gente está fadado à continuação de o tempo inteiro tendo perdas, como é o caso da nossa categoria. Então foi uma ideia genial. Eu confio muito na sua pessoa, confio muito na sua honradez, na sua vontade de mudar, de ajudar. Então, abracei esse projeto e, assim como tudo que eu abraço, eu vou até o final e mantendo a retidão do meu caráter, graças a Deus. Então, por onde eu passei, esse é o meu perfil. E aqui tem várias e várias pessoas de outras situações, de outros locais que eu trabalhei, que eu atuei, e assim eu sou. E assim entendo eu que a maioria de nós, policiais militares, aqui tem gente da área de saúde e outras áreas aí, levam dentro de si o básico de um homem, né? Palavra e honradez. Então, eu agradeço suas palavras e as transmito para você e para grande parte do grupo do ICEM que participou desse processo maravilhoso, que a gente precisa retomar, reforçar. Precisamos ocupar os espaços políticos, que é de lá que partem as diretrizes que mudam nossas vidas. E uma categoria tão sofrida, como eu falei, é mais do que vital que ocupe esses espaços. Por isso que eu defendo. Precisamos mais e mais policiais nos espaços políticos. Eu vou fazer uma pergunta que você já está respondendo, na verdade. Tinha uma pergunta sobre o tema, fazendo a correlação com a política. Deixa eu apresentar o tema de novo. Nosso tema de hoje é a violência urbana e a vitimização de policiais. A palavra vitimização são policiais que são mortos nos estados e aqui na Bahia. E uma das perguntas, que seria a segunda pergunta, mas você já começou a responder, então eu vou fazê-la. Que a pergunta no cognitivo das pessoas, o que você está falando, fica melhor para as pessoas entenderem do que você está falando. Ó. Qual a correlação entre a falta de organização política da categoria e a vitimização de policiais, a ocupação de espaços de poderes? Comente, por favor.
Já vai logo na pegadinha, né? Olha, a ocupação dos espaços políticos, assim como ocorreu com as minorias, as ditas minorias, fazem com que você passe a legislar a favor dos seus, correto? Então, hoje você é obrigado a ir a alguns eventos que 30 anos atrás era impossível. E esses grupos ocuparam os espaços políticos e começaram a legislar a seu favor, e o nosso caso não é diferente. Nós somos os cidadãos que temos várias restrições do ponto de vista constitucional, por mais que se diga o contrário, com regulamentos, né, que já deveriam ter sido alterados há muito tempo, e essas alterações são operações legislativas, e a gente precisa ocupar esses espaços políticos aí para poder realmente alterar essa realidade cruel que nós vivemos. Essa é a importância da ocupação dos espaços políticos. Legislar de forma que auxilie a nossa atividade, inclusive a nossa qualidade de vida, a nossa remuneração, as nossas escalas e tudo mais, porque isso sim, aos poucos, vai dar ao policial uma qualidade de vida melhor e vai expor ele um pouco menos. Porque você vai ter o lastro legal para atuar, você vai ter um lastro legal para ser melhor remunerado, então é necessário sim ocupar os espaços políticos, é mais do que vital, como eu costumo dizer. Isso, e complementando, não, acrescentando o que você está falando, soldado, meu Deus, esqueci o nome, ele fala muito de política, eu vou lembrar o nome daqui a pouco dele, ó. Ele disse assim, na Constituição de 1988, os comandantes gerais das polícias militares... Minha prefeita Guilma, forte abraço, Deus abençoe. Continue, estou ouvindo. Ficar em Brasília todo o tempo que foi a formatação da Constituição e a votação da nova Constituição, todo o tempo sugerindo aos deputados federais sobre a polícia permanecer militar, entre outras coisas. Só que os meus mais antigos, que eu respeito muito e aprendi muito com eles, sempre diziam que os comandantes diziam, né? E eu ouvi isso de um oficial, ele dizia, isso tá errado. Eu andava nessa ideologia, hoje eu sei que tá errado, até pela prática. Os comandantes diziam, quando política adentra o quartel, a disciplina voa pela janela. Só que aí vem soldado Renato, da 39. Ele diz assim, só que os comandantes gerais têm sua base lá em Brasília desde 1988, inclusive para sugerir que a polícia fosse militar. E aí o cabo Hohenfeld, que vai ser outro entrevistado, ele já tem 1 ano em Brasília, indo e vindo, trabalhando na questão da anistia. Ele disse, Lisboa, aqui em Brasília tem um hotel que é só de oficiais de polícia de todo o Brasil e só anda cheio o tempo todo, oficial indo e vindo, indo e vindo. Então, você falou da ocupação de espaços de poder. Os praças precisam aprender que a única forma de a gente conseguir mudar a realidade é ocupando esses espaços de poder, como você está colocando, e fazendo legislações para melhorar as condições sociais da tropa e da própria sociedade. Então, esse ditado de que política entra nos quartéis, disciplina voa pela janela, nunca foi verdadeiro, até pela prática dos próprios comandantes em Brasília. A política ela faz parte da nossa vida, em todos os setores. Hierarquia e disciplina, ela existe em todos os lugares, em todas as atividades. O que você não pode é se utilizar da hierarquia e disciplina para pegar situações que ferem a dignidade da pessoa humana. O militarismo não é ruim. Não é ruim. Agora, você sabe qual é o pressuposto básico do militarismo? Que todo mundo fala que é hierarquia e disciplina? Não. O princípio básico do militarismo é a dignidade da pessoa humana. Eu estou aqui no Facebook aqui com um grande mestre do direito, 2 grandes mestres, meu professor Carlos Eduardo, a minha prefeita de Nova Redenção, Guilma, que são operadores do direito, e o que você não pode é pegar uma categoria e torná-la meio cidadão com base nessa argumentação. Isso não. O militarismo é bom para alguns aspectos? Sim, claro que é. Agora, você precisa levar em consideração que o militar é um cidadão. Você tratá-lo como meio cidadão, como um exemplo básico aqui, prisão administrativa. O Brasil é o país que mais encarcera no planeta. Hoje a regra é não prender. Vai responder, vai. Está aí a audiência de custódia. Qual o único cidadão que era preso por qualquer situação administrativa? O policial e bombeiro militar. Então, o regulamento ele era tão perverso, ou arcaico, ultrapassado,
E não houve alteração por conta dessa força legislativa que a gente não tinha, que você poderia ser preso por um atraso, por exemplo. Então, você tinha o cerceamento da liberdade por um atraso, ou por estar sem a cobertura, sem a boina. E hoje, após muitos anos, essa PL ficou lá anos e anos e anos, PL 148, e aí eu tenho uma crítica ferrenha às associações, e não sei se é o momento, mas a gente pode falar no momento oportuno. É um bate-papo, cabe. Era interessante se manter isso, porque isso é uma mina de ouro. É o quanto pior, melhor. Quanto mais se manter essas dificuldades, mais eu preciso da proteção jurídica das empresas de assessoria jurídica que tratam do policial. E praticamente 80% do policial paga assessoria jurídica. E a maioria das situações são de ordem administrativa. Ou seja, é um excelente empreendimento. Eu atuo na área jurídica também, estou aqui com meus sócios trabalhando aqui numa outra situação. Claro que é mitigado por conta da atividade policial, claro, mas jamais iria atuar nessa área, porque eu sei que eu estou mexendo com a desgraça do colega. Quanto pior, melhor. Então, é necessário sim essa ocupação. Política e quartel tem tudo a ver, política tem tudo em nossas vidas. Todas as relações envolvem a política. E você não pode se lastrear na hierarquia e disciplina para você desmerecer a dignidade da pessoa humana, certo? De um herói. Ser policial militar desse país é um sacerdócio, não é uma profissão. Verdade. Certo? Há uma cultura, trabalhou-se anos e anos, uma cultura de oposição da sociedade com o policial, é um grande absurdo. A sociedade ela tem que andar junto com o policial, certo? E essa carga recaiu toda sobre esse policial, que acabou todo o sistema aí, infelizmente, deficitário, área social, etc. e tal, e a violência tomou uma proporção, e nessa proporção está lá o policial na linha de frente, né, de defesa da sociedade. E, na maioria das vezes, por isso que os índices são muito altos, trava-se uma guerra particular entre policial e marginal. Sem um aparato do Poder Judiciário, do Ministério Público, de outros órgãos que poderiam fazer parte desse processo. E você vê as situações cotidianamente. Quem acompanhou um colega no júri sabe o que eu estou falando. Quem viu um colega demitido numa situação que não foi cometimento de crime, né? Uma situação que ele esteve lá e não tinha como. Ou morria ou se defendia. Né? Operações aí com inferioridade numérica, por exemplo. Né? Então são várias e várias situações que a gente presencia e a gente precisa ser ao contrário. A política ela tem que entrar no quartel e vice-versa, porque é assim que a gente vai mudar a nossa sociedade. É assim que a gente vai dar contribuição para a nossa categoria e para qualquer uma outra categoria. E aí eu digo mais, não basta você eleger solto. Por isso a importância do ICSEM. Hoje é necessário que os irmãos da advocacia, que os irmãos da polícia e outras áreas tenham seus representantes como funcionários daquela categoria. E não empresários do sofrimento daquela categoria. Essa é a grande diferença. Por isso que eu elogio o ICEM. Aquele que se predispôs a sair no ICEM, ele tinha que sair como funcionário da tropa e não como empresário da tropa. Essa é a grande sacada que poucos entenderam. Então, não basta eleger por eleger. Tem que é fundamental que a gente ocupe sim. O que você coloca aí, Luciano, os policiais que quiserem, só é fazer uma pesquisa sobre policial na política e a vida, não só agora, como daqui para o passado. Como esses policiais ficaram, né, que foram para a política e como essa tropa ficou. E exemplificando o que você disse, que na sociedade o Estado não chega, então falta tudo. O Estado, isso, o governo federal, o governo estadual e municipal, não chega, falta tudo, mas lá está um policial militar. E dentro dessa complexidade de problemas, o policial militar tem que ter o jogo de cintura e sozinho. E para ilustrar isso, vou trazer o que recentemente aí saiu uma nota aí dizendo que a Defensoria Pública ia disponibilizar para policiais militares serem defendidos pela Defensoria Pública. Observe só a falta de políticos e a falta de pesquisa dentro dessa corporação para atender esse policial. Como é que o Estado oferece advogado gratuito, que é a Defensoria Pública, para o cidadão e nunca ofereceu para o policial militar dentro da sua atividade, se são advogados, se são órgãos do Estado, para você ver como... O é o representante do Estado.
Exatamente. Como esses policiais ficaram renegados. Infelizmente, se não houvesse a polícia, o caos seria instaurado. É necessário. Agora sim, sou um ferrenho defensor dos direitos humanos. Tem colega que vai ficar com raiva de mim. Agora, os direitos humanos para o todo. Isso. Para o todo. Eu não vejo uma corrente voltada para os direitos humanos do policial. A cada 32 horas no Brasil, um policial é assassinado. Sabia disso? A cada 32 horas. Ninguém divulga. De mortalidade hospitalar Ninguém divulga policial isso. Militar, especialmente. A taxa de mortalidade, morbidade do policial militar, especialmente, ela chega a ser 90 vezes maior que outras categorias, inclusive categorias policiais. Então, são situações que a gente precisa conhecer. Precisa conhecer para poder mudar. A pressão ela é muito grande, a cobrança é muito grande, entendeu? Tanto a instituição, cobra a instituição, que efetivamente cobra daquele que executa, e é uma sobrecarga. Rapaz, hoje estamos lidando com seres humanos. Por trás daquela farda suada, daquele colete suado, bate um coração. O coração de um pai, de um filho. Então, a gente precisa entender ele enquanto cidadão, e vice-versa. O policial também tem que ter na sociedade, essa relação de pertencimento. Ele está lidando com um cidadão como ele, né? Para evitar os excessos, claro, por que não? Então, a sociedade precisa andar em parceria com a polícia, e não o contrário, e não alimentar essa cultura de oposição. Você quer ver um exemplo? Qualquer abordagem que se faça, você olha em volta, tem 20 celulares. Qualquer desvio que acontece, como em qualquer outra categoria, é uma enxurrada de pressão sobre esse profissional. Já outros atores, né, vou dizer da sociedade, mas eu não vejo assim, marginais, por exemplo, que praticam vários e vários crimes que divulga-se diariamente. Você não vê ninguém filmar, você não vê ninguém denunciar. Já essa cultura você tem que quebrar. Você tem que... Segurança pública não... Combate à criminalidade é uma coisa. Segurança pública é um todo. E todos participam. Todos têm que participar. Não é polos opostos, não. Tem que estar juntos. E esse é o pensamento. Por isso defendo a dignidade da pessoa humana, defendo os direitos humanos do trabalhador e do policial, que é um trabalhador altamente diferenciado. E ele precisa entender isso. Essa dinâmica, o policial precisa entender. Essa dinâmica, Luciano. Ele precisa conhecer as instituições. A partir desse meu estudo, que foi de 2005, outras pessoas abraçaram o Brasil afora. E, salvo engano, o Coronel Fábio, eu vou dar até uma indicação aqui de um documentário que todo cidadão deveria conhecer. É a mesma coisa que você está vendo no meu estudo ali. Heróis do Rio de Janeiro. Anotem aí. Heróis do Rio de Janeiro. Você vai ver o que é a realidade da atividade policial. E a vitimização, como é que ocorre. Então, você precisa se apropriar dessas informações, desse conhecimento científico. Você precisa se apropriar dos espaços políticos para você poder discutir isso e trazer alternativas. Muito bom. Luciano, vou fazer uma pergunta aqui a você agora. Está no site da Fundação Getúlio Vargas. Agora, para fazer a pergunta, eu vou transcrever a parte do trecho onde eles fazem uma afirmativa, né, com base em uma ferramenta aí da internet chamado Datacrime. Bom, a pergunta é a seguinte, ó. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e a ferramenta Datacrime, existe uma correlação direta entre letalidade policial e vitimização policial. Abre aspas. Estudos da Fundação Getúlio Vargas, feitos a partir de dados da ferramenta Datacrime, que congrega estatísticas sobre violência efetiva e cárcere nos estados brasileiros, mostra que há uma correlação entre vitimização policial, morte de policiais e letalidade policial. Morte provocada por policiais nos últimos anos. Dados da ferramenta, que são disponibilizados pelo Anuário Brasileiro de Segurança, indicam que quando há um aumento da letalidade policial, também é observado um aumento da vitimização policial. Ou seja, dizem eles, é possível dizer que o volume de morte
de civis provocado por policiais, de certa forma, influencia o número de mortes de policiais ou vice-versa. A correlação foi verificada, segundo eles, tanto para policiais em serviços como fora de serviços. Fecha aspas. O estudo foi feito de 2013 a 2017 e concluíram dizendo que a maior taxa de morte está no Sudeste, né? Compreende Rio, São Paulo aí. Aí faça um comentário sobre essa pesquisa que está no anuário. É importante dizer que o anuário é nacional de segurança. Isso tem vários especialistas, inclusive das polícias, dentro, né, fazendo pesquisa e discutindo várias questões de segurança pública. Por favor, comente aí, Luciano. Se você pesquisar, usar o termo violência contra o policial, vá no Google, violência contra o policial. Você vai achar 1 milhão de matérias falando de violência policial. O policial como agente causador da violência. Essa é a cultura que tem pregado. Eu vi isso. Exato. E nesse contexto, você precisa entender que eles direcionam tudo para a situação da atividade policial. Ele não fala polícia instituição, ele fala policial. O que é que ocorre? Esse policial que está na linha de frente, no combate direto, acabou entrando na seara da guerra particular. Tudo ele tem que resolver. É uma grande loucura. Então você pegar e vitimização versus a atuação do policial e dizer que é proporcional, é uma guerra urbana. Quanto maior o número de embates, maior o número de perdas. Quem morre está na base, tanto do tráfico quanto das polícias. Para quem está na linha de frente, nós estamos vivendo uma guerra urbana. Nenhuma grande guerra morre tanto quanto a violência no Brasil. E quem é que está lá na linha de frente nessa guerra? É o policial. Quanto maior o número de confrontos, maior o número de vítimas dos dois lados. O problema dessas pesquisas é o direcionamento que se dá. E você tenta pegar e colocar no colo daquele homem da ponta, o homem que está no combate, essa responsabilidade. A violência, ela é muito maior do que a atuação policial. Ali já é o extremo do extremo. Entendeu? É como eu te falei, falham-se todas as políticas sociais, etc. e tal, e recai sobre o policial essa carga pesada. E aí observe, o policial é um cidadão. O policial é um cidadão. Tudo isso que ele vive, que ninguém fala, reflete diretamente na vida dele e dos familiares. A expectativa de vida do policial é em torno de 56 a 58 anos, quando ele sobrevive aos 30 anos da carreira. Diferente da expectativa de vida do brasileiro, que já passou de 70. Então, essa carga toda, ele carrega consigo, mas ninguém vê. Os dados são sempre direcionados para essa linha. Você sabia que o número de suicídios de policiais é muito maior do que o número de mortes de policiais de serviço? Então, além da morte por si só, tem todas as doenças que advindas desse processo. Mas ninguém fala. É muito mais fácil você culpabilizar o homem da ponta e muitas vezes isenta o Estado todo. E aí a gente acaba tendo essa é uma realidade. Morre-se dos dois lados e sempre aqueles da ponta. É assim que acontece. E aí eu faço um parêntese aí, que se o Estado falta, as coisas nas comunidades ficam complexas e isso vai desaguar na mão do único Estado que está presente lá. Vai desaguar na mão do policial. Uma das reclamações que eu vejo dos meus colegas é a central liga ou no rádio ou no funcional e diz, perturbação de sossego, som alto em tal lugar. Um dia eu ouvi um policial no rádio dizer, mas isso é competência constitucional e legal dos COM. Por que não ligam para o SUCOM para ir resolver isso? Ainda que peça o apoio da Polícia Militar, porque nós não temos o equipamento de medição e etc. Aí a SUCOM, mas a pessoa diz que já ligou e eles não atendem. Ou seja, falta o Estado. Estado, governo federal, governo estadual, governo municipal. Mas o policial, mesmo sem ser competente, tem que ir. E ali ele pegou mais um problema que nem pertencia a ele e que vai agravar a situação, porque, ora, se você não tem os instrumentos para resolver, é claro que isso não vai ser resolvido de maneira fácil. Quando o cidadão é realmente de bem
tomou umas duas e percebeu que ele extrapolou e disse, não, policial, tudo se resolve, mas quando o cara não é um sujeito de bem, quando é um cara que diz assim, não, eu estou escutando meu som, eu tenho direito, você não tem nem o equipamento para medir, para saber se eu estou fora da lei ou dentro da lei, aí já começa a gerar um problema, e é o que você disse, faltou o Estado, tem um policial lá, isso vai explodir na mão dos policiais, onde deveria ser obrigado, né, ao SUCOM e o CEMOP cumprir essa função. Que é a nível municipal, e a prefeitura deu um jeito. Mas ela tem que ir, ainda que chame a força policial. E aí vou abrir um parênteses para falar das nossas associações. E aí tem que elogiar, porque vocês montaram o Instituto de Direitos Humanos. Eu também sou a favor dos direitos humanos. Os policiais só têm que saber o seguinte, você tem que saber colocar a mão no poder, utilizar o poder, tem que saber disso. E aí já vou reclamar, as nossas associações estão aí. Já deveriam ter promovido estudos e já deveriam ter feito debates, seminários e simpósios sobre isso, para alertar a sociedade. Coisa que os grupos de direitos humanos, não importa o partido, não importa a ideologia, sempre fizeram e conseguiram novas legislações melhorando a situação daquele grupo social. E isso falta nos policiais militares. E aí nós do ICEM temos que elogiar, por causa da inteligência de vocês, ó, montou um Instituto de Direito Humano dos policiais. E agora você começa a trazer alguns dados, que é o estudo que você fez. E o detalhe, né? Sei que o Instituto de Direitos Humanos Policiais é um instituto novo, com pouquíssimos recursos. Assim como o ICEM Bahia, com recurso nenhum, diga-se de passagem. Mas sei que tem associações nossas, que tem 900 mil todo mês, 500 mil todo mês, 100 mil todo mês, e não providenciam pesquisas e seminários chamando o Ministério Público para discutir isso, chamando a sociedade civil, chamando o Grupo de Direitos Humanos, tanto da ONU quanto os nacionais e as outras associações. E aí você traz uma realidade e eu tenho que parabenizar pelo quê? Ora, nossas associações que têm um recurso para fazer, mesmo que cada diretor não seja especialista da área, nós podemos pagar os doutores para produzir pesquisa para a gente, ou órgãos de pesquisa, e produzir seminário, produzir conhecimento, demonstrar à sociedade a complexidade que é o trabalho dos policiais. E aí você, como vice-presidente, e todo o grupo estão de parabéns, porque é um ato de inteligência, e guerra se vence com inteligência, não é com a força. Os vikings caíram, né? Só usavam a força, caíram. Então é com inteligência. Parabéns, hein, meu irmão? Meu amigo, você é uma fonte de tanta informação que me confundiu aqui, mas vamos por partes. Daqui a pouco eu chego no Instituto Posto de Honra, que é Direitos Humanos do Trabalhador e do Policial. As associações que têm recurso e o Instituto que é novo aí, que eu sei que não tem recurso ainda. Deixa eu te falar. Você falou da questão do policial que vai para uma determinada diligência que não era nem competência dele. Beleza. O que ocorre é o seguinte. É por isso que eu gosto de estudos científicos. A Polícia de São Paulo fez estudos nessa área e chegou-se à conclusão que entre 80% a 90% das diligências policiais são de cunho social. Não é situação policial em si. É mais a questão social, é cunho social. Então, assim, vários outros atores poderiam participar, como você falou. Mas o policial especial, quando eu falo policial, eu falo de uma maneira geral, mas você tem que recair sobre o policial militar, que é aquele que está na ponta. O policial militar é o primeiro a chegar em tudo. Em tudo. Primeiro chega o policial militar. Por isso essa carga, de todas as formas, recai sobre ele. E aí, essa pressão que é exercida sobre ele, e a gente pode discutir isso em outro momento, a violência institucional e a própria instituição também sendo pressionada, faz com que todas essas cicatrizes se acumulem. Então, até você chegar a um nível de maturidade profissional para poder discernir, né, onde você pode, onde você não pode, até que ponto você vai, até que ponto você não vai, você já pode ter sofrido uma série de problemas, né? Administrativos, né? Jurídicos de todas as formas. Então, assim, essa situação de você estar na ponta e você ser chamado para tudo é uma realidade. É uma realidade. E a gente vai ter que administrar ela. E a gente precisa de suporte, de pessoas que nos defendam nesse sentido. O ideal seria na esfera legislativa. E as associações também, e a própria instituição tem um papel fundamental nisso aí. Fundamental. Primeiro, conhecer. Eu quero parabenizar o Coronel Fábio do Rio de Janeiro. Abraçou essa linha que eu trouxe e hoje tem um estudo fantástico no Rio de Janeiro. A gente precisa conhecer nossa realidade. Assim como a gente precisa conhecer a gente mesmo para saber
seus limites, né? Como é que você está, como é que você não está. Então, é necessário que a gente ande nessa direção, visando cuidar da pessoa, do ser humano que está atrás daquela farda. E isso, meu irmão, a gente tem que começar, inclusive, dentro da própria viatura. O próprio colega do lado, esse olhar, essa autofagia que nós temos tem que acabar. Isso é uma conversa mais entre nós, policiais, do que no geral. Essa autofagia tem que acabar. A gente tem que parar de se maltratar. Muitas vezes até as brincadeiras são pejorativas. É uma situação de desmerecimento o tempo inteiro. Então a gente precisa se voltar para essa realidade e a partir do conhecimento dessa realidade buscar alternativas para minimizar essas situações. A importância aí das nossas associações que, lamentavelmente, aí é uma crítica minha, há muito tempo eu não vejo sentarem na mesma mesa. Já falei em todas. Já falei nas grandes aí. Há muito tempo que eu não vejo as associações sentarem na mesma mesa e andarem na mesma direção. Certo? Então, aquilo que a gente faz no nosso microespaço, né? Os grandes heróis de bastidores que nós temos aí, muitos e muitos talentos aí, muita gente boa, muita gente preparada, estou falando com um aqui, que fazem a diferença no dia a dia. Cabo Santos no interior, Cabo Ivan Leite, o grande Ari Passos, Emerson Suzar e tantos outros irmãos aí que fazem a diferença no dia a dia. Precisa ter esses espaços, precisa falar não somente daquele microespaço. Por isso a importância do ICEM, trazer essas pessoas, trazer os heróis anônimos, os grandes guerreiros que fazem a diferença todo dia e sempre fizeram. E a ideia de criar essa entidade jurídica, né, um CNPJ, foi justamente de poder dialogar, né? E dialogar com o objetivo de trazer resoluções, resultados. E não importa com quem seja. Isso, Lisboa, a gente já fez a vida inteira. Pega uma demanda de uma viúva, uma situação recente, uma viúva de uma cidade do interior, de um subtenente que foi assassinado, que passou por dificuldades aí para receber aí sua pensão e ficou perdida. E as pessoas que ajudam as pessoas, o colega que ajuda o colega, a gente só direcionou, procurou buscar e trouxe resultado. E assim fizemos o tempo inteiro. Recentemente, uma situação com um colega também, Covid-19, a mesma coisa, um pouco de boa vontade. Qualquer que seja a porta, a gente vai bater, porque a gente visa resultado. Esse negócio de polos opostos, de crítica, de guerra ou de puxa-saquismo não resolveu nada. Qualquer que seja a situação, a gente tem que buscar trazendo resultado. Nós sabemos nossas mazelas. Nós sabemos o atraso nas promoções. Nós sabemos todos os problemas que nós temos. Nós perdemos irmãos, perdemos amigos, perdemos colegas. Nós conhecemos nossa realidade. Agora precisamos mudar. E isso as pessoas já fazem do seu microespaço. E deveria haver aqueles que se dizem representantes de categoria, que eu tenho grandes parlamentares policiais que eu respeito, que cumprem um papel muito importante, mas ainda não vi representante de categoria. O representante de categoria, ele visa resultado, trazer o resultado. Política de resultado. No final de 6 anos, de uma determinada missão, você não trouxe resultado nenhum nesse contexto de categoria do todo, do coletivo. Ajuda, bastante ajuda individualmente, várias situações assistenciais, muito bom. Quero que tenha mais e mais. Mas nós precisamos de pessoas que visem resultado e que transitem e batem em qualquer porta, objetivando trazer essa resolução de qualquer que seja o problema. E falar enquanto entidade também, que isso é muito importante, até pelo nosso impedimento legal. É muito importante a gente poder falar enquanto entidade. Então, nós muito temos aí o Instituto de Força e Honra, Direitos Humanos do Trabalhador, fazem ações sociais na Bahia inteira, e do policial, que é um trabalhador altamente diferenciado. Então, hoje eu tenho o prazer de estar aqui, mas nós tivemos ações hoje em Lauro de Freitas, no bairro de Salvador, na cidade de Lapão, na cidade de Cafarnaum, ou seja, 500 quilômetros daqui, a gente faz praticando ações. E ações voltadas para trazer resultado e a partir de boa vontade. Qualquer que seja a porta, a gente vai bater, porque a gente quer trazer o resultado para essas demandas que chegam aí. Certo? E discutir essas questões.
e buscar trazer a coisa de forma científica e trazer as soluções, né? Ter o prazer, para ter uma ideia, de participar de um grupo, uma comissão de voluntários que conseguimos aí a partir do diálogo. E eu senti muita boa vontade mesmo. Aproveitei para registrar, certo? O tratamento digno, a gente da base, e prontamente conseguimos resolver um problema de avançar em pelo menos 300 promoções de um determinado subgrupo, né? E acho que 400 de outra. A partir do diálogo, se você sai da mesa, ou se você sai da sua missão com o resultado pretendido, perfeito. Se tiver que brigar, vai brigar. Se tiver que argumentar, vai argumentar. Mas o que importa é você trazer o resultado. Entendeu? Então, é uma coisa muito interessante para os nossos parlamentares, que eu tenho respeito por todos, respeito à história de todos. Queria aproveitar aqui para parabenizar todos aí pelas ações que desenvolvem, mas nós precisamos colocar na nossa mente, no nosso coração, que a gente precisa trazer resultado. Luciano. Por fim de justiça, você falou bastante do ICEM aí, certo? Que eu participei. Cabo Ivan Leite, Sargento Alex, Soldado Quirino, Capitão Tadeu. Parabenizar aqueles que participaram, que cumpriram suas palavras, e parabenizar a época aí, o Capitão Tadeu, porque para mim ele desceu vários degraus, né, para abraçar um projeto de tropa. E hoje nós perdemos a oportunidade de ter um deputado federal atuante lá. Ah, Luciano, você era fã de Tadeu? Nunca fui partidário do Capitão Tadeu. Mas eu tenho que registrar isso por dever de justiça. Pensar no coletivo, pensar enquanto categoria é fundamental, não importa a sua bandeira. E traga resultado. Nós somos uma classe sofrida, nós pagamos com a vida. Luciano. Nós pagamos com a ausência da nossa família. Recentemente recebi uma colega praticamente em prantos, porque a filha de 14 anos, gestante, porque no desejo de dar uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos, você faz uma extra, faz 2, faz 3, faz 10, que você quer dar o melhor para sua família, e você acaba se distanciando. Encontrei um colega outro dia com problema sério de ordem psicológica, e assim tem sido, pô. A gente precisa olhar para nós mesmos enquanto seres humanos e buscar nos valorizarmos nesse sentido. E resolver as demandas que surgem, que são muitas. São muitas, e até a gente conseguir chegar onde a gente quer vai demorar um pouquinho. Me permita, eu acho que a gente já passou dos 40 minutos de live. O Instagram, em geral, derruba aos 58 minutos, né? Tem algumas perguntas aqui de alguns colegas que eu queria que você respondesse. Fica à vontade. Carlos, isso. Boa noite, Carlos Germano, Sanches. Cabo Sanches aí, Lajeado do Tabocal, um grande guerreiro, viu? Aripaço, Tchaca-tchaca. Tchaca-tchaca, tem uma galera muito boa aqui. E você falou dos policiais, que muitos policiais são especialistas em várias áreas, que poderiam ser aproveitados tanto pela instituição, quanto pelas associações, quanto na política, para poder falar dos nossos problemas, e infelizmente não são aproveitados. A pergunta aqui de Carlos: como estimular a instituição policial militar a tratar a vitimização de policiais de forma científica, séria e técnica? Provocando. Acesse, tem uma página muito boa da própria polícia. Acessem lá os direitos humanos da própria polícia. É um setor de direitos humanos muito bom. E façam uma leitura, não é uma crítica não, viu, gente? É um chamamento para reflexão, pelo amor de Deus. E façam uma análise lá das várias ações voltadas para os direitos humanos que são feitas por esse órgão da Polícia Militar, que eu admiro muito. E veja quantas são voltadas para o público interno. Veja quantas vezes um policial tombou em combate ou foi vitimizado de alguma forma e ali ele recebeu algum tipo de direcionamento à publicidade. A gente tem essa cultura, não é uma crítica negativa, não. É um chamamento para reflexão. A gente tem essa cultura de pregar tudo para o externo, discutir tudo para o externo, discute-se várias situações, mas a gente não discute a nossa realidade. Então, são pessoas como eu, como colega e como outros aí que tem que procurar provocar. E se você fizer parte de uma entidade, se você for parlamentar, muito melhor. Tenha certeza que eu senti receptividade, certo? Agora precisa chegar.
E não precisa chegar a crítica, a ofensa, o xingamento, não. Você traz a demanda, você traz a solução. Muito É bom. simples. É Entendeu? É simples. simples. Quer ver um exemplo prático aqui, que eu vou ter problemas amanhã, que eu estou sabendo? Pronto. Quantas e quantas pessoas na fila para promoção? Muita gente. Muita gente. Muita. Pronto. Quantas substituições são pagas? A última pesquisa que eu fiquei sabendo, mais de 1.000. Pronto. 1.000 substituições são 1.000 vagas. Isso. Exatamente. O grande problema que você tem com o Estado é quando você mexe nos cofres do Estado. Se o Estado já paga, por que você não foi promovido? Porque você não tem capacidade, né, de negociar enquanto coletivo, você não tem representatividade. É isso que a gente precisa, unir forças. Falta de Né? representatividade. E tentar esse pensamento se voltar para a gente. A motivação é fundamental em qualquer esfera da vida, familiar, profissional, etc. e tal. E a gente precisa dessa motivação. E a motivação, ela vem por vários fatores, desde um tratamento digno, essa possibilidade de ascensão, e aqueles que os representam precisam entender, deixar o orgulho de lado e sentar na mesma mesa. Você é um representante de categoria, você é de uma entidade que representa a categoria, e todos os lugares que eu fui, eu falei isso, com exceção de outros não me permitiram. Até porque o que você está falando aí, ou você é representante da categoria, ou você é representante seu. Se você diz eu não sento, então você não quer representar a categoria. Tem gente sofrendo. Então você precisa sentar. Você precisa engolir o orgulho e sentar para conversar e negociar e conseguir o resultado, que você bate sempre nisso, eu gosto muito. Eu posso te odiar, mas a gente tem uma missão que é coletiva, e nós dois fazemos parte desse processo. Eu preciso sentar contigo, preciso chegar na denominador. Sentar na mesma mesa, andar na mesma linha, isso é fundamental. Então, esses opostos aí a gente precisa quebrar. A gente tem que ter alguém que transite por todos, consiga agregar todos, certo? E traga a solução, traga resultado. Pô. Luciano. E outra coisa, o policial ele precisa se politizar. Ele precisa se valorizar. Certo? Muito bom. Eu estava falando com o colega, eu não quero saber se minha live tem 100 ou se tem 2 pessoas, não. A mensagem você tem que passar. Né? Eu tive a grata surpresa de uma semente que eu plantei, e na época só o nosso grande coronel Leotélio vibrou, abraçou e tal, e tá curtindo a reserva dele, graças a Deus. Mas fora do estado, a igreja abraçou e surtiu efeito. Surtiu efeito positivo. Então, esse é o desejo. A gente precisa pensar coletivamente. A gente precisa se valorizar, a gente precisa buscar ocupar os espaços políticos, certo? E a gente precisa parar de se maltratar, certo? Se maltratar. Isso é fundamental. Começar a olhar para a gente, para o colega do lado, com outros olhos. Tem um comentário, tem um comentário aqui. Você até agora não falou de nada, que você é candidato, não falou de nada. Tá... Meu amigo, me desculpe, na apresentação, aquele negócio do Facebook desviou meu foco. Eu não sei operar para mais pessoas ver nossa conversa e desviou meu foco. Aproveitando agora, o ICEM não tem certeza se aqui em Salvador vai fazer o plebiscito por falta de recursos. Algumas pessoas já disseram que são a favor, mas contribuir, quem tem para contribuir é complicado. Até porque no plebiscito passado a gente percebeu o seguinte: eu contribuo, A contribui, B, C e D contribui. E o candidato escolhido pode ser de A, no outro pode ser de B. Um projeto de tropa atrapalha quem tem projeto individual. A gente percebendo que as lideranças não queriam isso, queriam só os deles eleitos. E o ICEM não se propõe a isso. O ICEM se propõe a apoiar quem a tropa quer, e não importa quem seja. E aí, aproveitando, nós temos que apresentar aqui o nosso pré-candidato a vereador, Dilauro de Freitas. Já falamos de algumas características dele, né? Através do plebiscito, e aí percebemos que é um homem de palavra e é um cara que vai ser candidato em Lauro de Freitas. Então a tropa tem que se alertar, a tropa tem que ver quem são os candidatos policiais que tem em Lauro de Freitas e quem é o mais qualificado. E não é só qualificação, não, que o homem pode ter 1000 diplomas, porque eu conheço, mas o cara pode ser desonesto, ir para a política só para ganhar, só para transformar a tropa em servo e não ser servo da tropa. Então a tropa precisa ficar alerta em todos os municípios. E em Lauro de Freitas, um dos policiais que vai disputar é você, Luciano. E como é que está aí essa candidatura lá? Me permita só fazer um adendo. O tempo. Eu falei
Se não tiver tempo, a gente bate esse papo nós dois também, não tem problema não. Não, quando derrubar, a gente volta. O policial precisa ocupar os espaços políticos, porque é de lá que sai a diretriz para nossas vidas. Quanto mais policiais compromissados, melhor com o coletivo. Então, tem vários e vários policiais se lançando e mais deveriam se lançar por várias cidades da Bahia. A moeda corrente nos espaços políticos chama-se voto. Uma tropa que consegue agregar vários votos e consegue sentar e dialogar entre si, tem muitas conquistas. Esse agora, daqui a 2 anos, será um momento fundamental para ter uma bancada forte, para poder argumentar e conseguir muitas coisas. Se tiver essa política do resultado e boa vontade para resolver, e o pensamento coletivo. Então, reitero, candidatos de toda a Bahia, policiais militares, ocupem os espaços políticos. Eu faço uma distinção entre o policial parlamentar, é muito bom, quero que tenha vários, e ótimo que temos aí, e o representante de categoria. Qualquer que seja a situação, se candidate, precisamos ocupar os espaços políticos. Eu, em Salvador, só sairia pelo ICEMI, dentro de um projeto dessa natureza, né? Então, optei e assumi um compromisso, muito embora, posteriormente, eu tive um convite muito bom aqui, do nosso vice-governador João Leão e do grupo, mas eu já tinha dado a minha palavra e, mais uma vez, posso até tomar algum prejuízo com isso, mas vou sair por Lauro de Freitas para manter minha palavra, para evitar vários candidatos aqui, e aconteceu o que aconteceu em 2016, que foi o fato gerador do ICEMI, não eleger ninguém. Então, é nesse sentido que eu estou saindo da cidade de Lauro de Freitas. Eu, na minha vida particular, desenvolvo várias ações sociais, até pela minha própria dificuldade a vida inteira. Nasci no meio do nada, passei tudo que você imaginar. Então, tenho várias ações sociais, tanto em Salvador, quanto em várias cidades do interior, inclusive Lauro de Freitas, né? E vou estar saindo em Lauro de Freitas com o objetivo de somar aos demais colegas aí, aqueles que tiverem o nosso perfil, que venham com a gente. Eu falei essa semana lá a um dos que não me importa se eu vou ter 10 votos ou se vou ter 10 mil votos. A minha mensagem é essa aí. É personalidade, formação e com foco no resultado, trazer resultado, entendeu? Então, tem o perfil do cara palhaço, do brincalhão, disso e daquilo, beleza, não é o meu perfil. O meu perfil é a gente buscar ocupar os espaços políticos para trazer a diferença para a nossa categoria e para a própria sociedade também, o cidadão trabalhador, que, ao meu ver, foi o mais desprestigiado nos últimos anos. Houve política pública para tudo, menos para o incentivo ao trabalhador. Então, vivemos sob a aura do desemprego, né? O inimigo institucional para quem tenta o mercado informal, que é uma alternativa de sobrevivência. E eu sou um ferrenho defensor do trabalhador, cidadão de bem, né? É isso que me motiva. E dentre os trabalhadores está o policial militar, que para mim é muito mais que um trabalhador, uma categoria altamente diferenciada, é um herói, é um referencial para mim e para toda a sociedade.